Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Aqui vem a parte 2 da resolução das questões da prova de Sargento 2022, né, com o seu respectivo comentário, beleza? A parte 1 nós fizemos ontem e aqui agora vamos dar seguimento a partir da questão 16, beleza, pessoal? Estou realizando a prova amarela, peço aos senhores que qualquer raciocínio equivocado sobre a questão que eu tiver aqui, vocês botem aí no comentário, né? E eu não estou com gabarito aqui, pessoal. A primeira vez que eu estou vendo a prova, eu estou efetivamente comentando a prova segundo o conhecimento adquirido dos manuais e o meu ponto de vista, né? Então, para ajudar vocês aí a ampliar a visão com um comentário. Mas, se a minha resposta estiver errada, bati na trave, você, por favor, bota aí nos comentários. A sua opinião é sempre bem-vinda, né? E o mais importante, como aqui é um comentário de questões, é fazer aquele brainstorming para todo mundo sair ganhando, né? Porque conhecimento, quando perpetuar conhecimento, né? A prática do conhecimento transforma-se em sabedoria, né? Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas. Questão 16. A demonstração permanente do poder naval é feita por meio de ações como deslocamento e manobras com forças, inclusive estrangeiras, participação em missões de paz das Nações Unidas, reforço e beleza. Assinale a opção que não representa o emprego do poder naval. Então vamos lá, pessoal. O que é poder naval? Poder naval, que é o ponto-chave aqui dessa questão, o que é poder naval? Poder naval é a parcela do poder marítimo destinado à defesa da Amazônia Azul e defesa da soberania nacional no mar, né? O poder naval está relacionado à marinha. Aí a Amazônia Azul também já é uma outra matéria que entra dentro do contexto de prova, mas eu não vou entrar no que é a Amazônia Azul, a sua extensão, a atuação do poder naval para defender a Amazônia Azul. Eu só vou me restringir que poder naval é parcela do poder marítimo destinado a, beleza? Então, com base na definição do que é poder naval, que ele falou aí como o poder naval é empregado, né, além do seu aspecto fundamental. Então vamos lá. O que seria que não faz parte do poder naval? Operação com marinhas aliadas? Sim, operação conjuntas. Participação de diversas missões de paz, ele aqui no próprio enunciado fala isso. Viagem de instrução? Sim, o adestramento do pessoal embarcado faz parte da manutenção do poder naval, né? Visita a portos hostis mostrando a bandeira. Bem, se o porto é hostil, significa que aquela nação está em conflito com a outra. Então, você não tem que ir lá visitar um porto hostil mostrando a sua bandeira, senão você vai ser um alvo, né? Então essa aqui já está errada, né? Apoio que a Marinha do Brasil presta a outras marinhas aliadas. Seria como se fosse uma outra forma. A E é uma outra forma de reafirmar a A. Então, pessoal, essa aí, letra D. Beleza? Pessoal, esse tipo de questão, se a gente for classificar dentro do método ASA e CCA, deixa eu ver se está gravando aqui, tá? Se a gente for classificar esse tipo de questão dentro do método ASA e CCA, esse seria o método ASA, porque eu sei a definição de poder naval, aqui ele está mostrando a aplicação do poder naval e ele quer saber onde a projeção do poder naval não se encaixa. Então eu vou ter que pegar a definição de poder naval, fazer uma análise dentro do contexto que ele me apresentou, né, para gerar a síntese. E essa síntese vai gerar a aplicação que não apresenta o emprego do poder naval em tempo de paz, que seria a letra D. Essa seria a mecânica do raciocínio ASA. Beleza, pessoal?
Se eu fosse resolver essa questão pelo nível CCA, é só eu pegar a definição de poder naval e aqui é o emprego do poder naval embaixo. Então seria eu excluir a errada, né? Que a errada, no caso, ele quer a resposta errada aqui na questão. Beleza? Vamos para a questão 17. Questão 17. De acordo com o cerimonial da Marinha, portaria número 368/2016, assinale a opção correta. Oficial de serviço no passadiço, timoneiro, sota-timoneiro, vigias e pessoal envolvido em faina de manobras cujo a interrupção possa ser feita à segurança, participem obrigatoriamente do cerimonial à bandeira. Não estão dispensados a prestar continência durante o arriar e o hastear. Bem, todo mundo sabe aí que pessoal envolvido em faina, né, está dispensado de fazer essa devida honra aí, porque ele está envolvido numa faina que, se ele parar, pode gerar um acidente. Então, apesar daqui ser cerimonial, né, regra de cerimonial, você também tem que pensar no trabalho específico, que você vai ter a ordenação, metodologia e segurança. Se você parar para cumprir o protocolo e vai atentar contra a segurança, essa é a mecânica do raciocínio. Então essa estaria errada, que o pessoal está dispensado. Os ocupantes de veículos transitando dentro de OM, próximo aos locais de hasteamento ou arriamento da bandeira nacional, não desembarcam e, se uniformizado, não prestam continência à bandeira, mantendo-se em sentido sem trajes civis. Mas o problema aqui é que primeiro ele falou que não desembarcam e, se uniformizados, não prestam continência. Pô, claro que presta continência uniformizado, se estiver enxergando a bandeira. E outra, em viatura, na hora do cerimonial, parou a viatura, desceu da viatura, sentido continência. Essa também está errada. No início do hino, ou toques de corneta e apito, a continência é desfeita. E, se houver guarda armada, o oficial de serviço ordena ao corneteiro tomar, descansar arma. No início, isso é no final, pô. Tá errado também. A critério da autoridade que preside a cerimônia, o hino nacional pode ou não ser cantado. Se cantado, ou é por todos e, nesse caso, não é feita a continência individual. Sim, se o hino for cantado, ele não é prestado a continência individual. Ok, tá certo. O movimento de hasteamento e arreamento da bandeira é iminente e não regulado. Não regulado. Se você toca ali as vivas de apito ou a corneta e vai içando ali de acordo com um ritmo, né? Então, isso aqui, se não regulado, queimou a questão inteira. Tá errado. Aí tá errado. Então, a 17, letra D também, pessoal. Letra D. De acordo com o livro Arte Naval, volume 1 e 2, 8ª edição, assinale a opção que não representa uma classificação para os navios em embarcações menores quanto afim à destinação. Navios em embarcações menores, né? Então aí você já tem a classificação de embarcações, né, em navios, é a opção que não representa uma classificação. Pô, navio pode ser de guerra, como embarcações mercantes, sim. Balsas já é uma... Balsa está ligada à salvatagem, né? Ele não se enquadra como navio e embarcação, ela é uma outra classe. Embarcações e navios de esporte e recreio, embarcações e navios de serviços especiais. Essa aí claramente é a letra C, porque balsa, a própria balsa ela já é destinada para um serviço específico de salvatagem e ela não se enquadra como navio e embarcações, né? Que embarcações miúdas, né? Que é um módulo lá da arte naval, né? E navios, navios são grandes
grandes embarcações ali com arqueação bruta. A diferença entre navio e embarcações é a arqueação bruta, tá, pessoal? E também a destinação de emprego. Então essa aí claramente nem vou estender mais, é a letra C. 19. Porra, história. História é o que eu falo para vocês. Como é que eu vou beber uma água aqui, pessoal? História. São 6 mil anos de história humana. 4 mil anos antes de Cristo, da história do homem, tá? Não é a história do mundo não, pelo amor de Deus. 4 mil anos antes de Cristo e 2 mil anos depois de Cristo. 6 mil anos. Porra, como é que eu vou estudar 6 mil anos de história? Se eu for pegar a atuação da Marinha do Brasil nas duas grandes guerras, no desenvolvimento do país, como a Marinha contribuiu, pegar ali a questão do desenvolvimento do submarino nuclear, né, da nossa proposta para entrar no Conselho Militar da ONU. Isso aí é tudo questão de história, atualidade, também tem a questão das histórias modernas, mas aí eu tenho a história antiga, né, que tem as guerras púnicas, as guerras modernas e as guerras contemporâneas. Então, como é que eu vou abranger 6 mil anos de história? Vou ficar na onça, mano, mas nem li a questão. Vamos ver o que você está pedindo. Conforme o livro de história, ensino fundamental e ensino médio, a importância do mar na história do Brasil. Aqui já tem a ver com poder marítimo, poder marítimo e Amazônia Azul, tá? Já vou logo dar o papo. O mar sempre foi de grande importância para a humanidade. Desde épocas remotas tem sido... Cadê? Perdi aqui. Deixa eu dar zoom aqui. Que porra, pessoal, tá foda. Tem sido fonte de alimentos e mistérios. Com o passar do tempo e o advento das técnicas de navegação, passou a ser utilizado como via de transporte. Posteriormente, com o aprimoramento da tecnologia marinha, o solo e subsolo marinho passaram a ser encarados como fonte de recursos minerais, sim, pré-sal e petróleo. Assinale a alternativa incorreta acerca de espaços marítimos do Brasil. Vamos lá, pessoal, agora, isso aqui, essa questão, apesar dela não se apresentar dessa forma, ela é diretamente ligada à Amazônia Azul. Eu li ali, conforme o livro de história, pensei que fosse uma questão de história, mas não. Isso é a Amazônia Azul, né? Então, o que é a Amazônia Azul, né? O que é a Amazônia Azul e como ela é delimitada. A Amazônia Azul é a parte do mar onde o Brasil é responsável. No caso, fazendo uma definição mais específica para os senhores entenderem, a Amazônia Azul é toda a parte do mar, do oceano, rios, lagos, que são considerados águas interiores, onde o Brasil, a nação soberana do Brasil, tem o seu direito de exploração, exercer, fazer o turismo, né? E outras finalidades. Por quê? Se eu for pegar o poder marítimo e relacionar a Amazônia Azul, poder marítimo, a totalidade de meios que uma nação soberana tem de se projetar ao mar para diversas finalidades, né? E a Amazônia Azul, eu estou afirmando que eu tenho direito legal de usar esse espaço, e esse espaço é meu no oceano, e se alguém quiser usar tem que me pedir autorização, permissão, e se eu não quiser dar essa permissão, eu tenho o direito de negar. Como é dividida a Amazônia Azul em espaços? Imagina a praia, 12 milhas, é o mar territorial, onde a nação soberana tem um total direito sobre aquelas milhas, total. Ela pode abordar qualquer navio que ela interrogar e achar suspeito, de bandeira estrangeira que não pediu autorização, porque é um mar territorial. Depois vem a zona contígua, que é o prolongamento do mar territorial, e todas as sanções que é impostas no mar territorial valem para a zona contígua. Depois
vem a zona econômica exclusiva, que você pega 12 mais 12, 24. Aí você volta lá atrás, da onde deu origem os primeiros 12, e dali de 12 você bota 200 milhas, né? Que é um espaço total onde a nação soberana tem o direito de fazer pesquisa, exploração, comércio. Depois você tem a plataforma continental, que é o prolongamento da zona do mar da zona econômica exclusiva, beleza? Então a ordem é mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, que abrange o mar territorial e a zona contígua, e a plataforma continental. Com base nisso, vamos ver o que ele perguntou, que ele quer incorreto, né? Então ele está afirmando aqui um monte de coisa. Isso aqui tem uma aula específica falando sobre a Amazônia Azul, beleza, pessoal? Também posso deixar aqui no link na descrição. Mar territorial compreende uma faixa de 12 milhas marítimas, medidas a partir da linha de base do litoral continental. Isso falou muita coisa aqui, ó. A distância até tá certa, mas do litoral continental, isso aqui tá queimando, porque ele tá afirmando que é só nessa condição. E a gente sabe ali que o Brasil, ele tem uma costa aí que varia, né? Então a nossa plataforma continental vai variar também. Falando de feição oceânica, que tem a ver com a Amazônia Azul, mas não por dividindo juridicamente, mas sim morfologicamente. Isso aí seria uma outra coisa também, eu vou deixar para vocês verem na aula. Então essa aí não é pau. Zona contígua compreende uma faixa de 12 milhas marítimas, medidas a partir do limite exterior do mar territorial. Tá certo também, tá certo, sim. Essa A tá certa, pessoal. Eu tô com um pensamento aqui de achar errada, né? Mas a A também tá certa, tá? A A e a B estão certas. A zona econômica exclusiva é uma zona situada além do mar territorial e 12 milhas a partir da linha de base. Beleza, a distância tá certa, a definição tá certa também, valeu, é isso aí. A plataforma continental de um estado costeiro compreende no leito do subsolo das áreas submarinas que se estende além do seu mar territorial. Além do mar territorial, além, né? Abrange tudo ali, até depois um pouco da zona econômica exclusiva. Beleza. Mar territorial compreende numa faixa de 200 milhas medidas, isso aí é a definição de zona econômica exclusiva. Então, 19, a errada é a E. Beleza, pessoal? Sem dúvida. Ó, mar territorial, ele já te fala aqui, ó, o mar territorial é letra A. Definição de mar territorial é letra A. Ele afirmou aqui para você, aqui tá certo. E a letra E, ele fala para você que mar territorial é uma faixa de 200 milhas. Aqui está errado. Por quê? Porque isso aqui é uma das definições que pode ser encaixada na zona econômica exclusiva, que ele fala para você aqui na letra C. Entendeu? De uma forma mais completa. Então, a E está totalmente errada. Vamos lá, questão 20. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas. De acordo com o livro Introdução à História Marítima Brasileira, a formação da primeira esquadra brasileira deu-se durante a Guerra da Independência contra Portugal. A partir da esquadra Arma Bahia, que aconteceu, pressionava pelos bloqueio naval imposto pela esquadra brasileira, tropas portuguesas. Então, pessoal, essa questão 20, eu sei, né? Eu sei porque isso aqui é uma questão que eu já vi um simulado, alguma coisa assim. Essa questão ela não é nova, não, entendeu? Mas eu sei que é letra B, né? Agora, se efetivamente vocês quiserem comentar aí, por que não é letra A, por que não é as outras opções, efetivamente vocês vão ter que ler o livro, né? Ler o livro. Nesse trecho aí específico que ele fala, né?
Então a resposta é fragata classe Niterói, capitão de fragata John Taylor. Letra B. Agora, eu já vi essa questão, né, em algum... Eu não sei se foi no próprio livro, quando eu li, não sei se foi em algum simulado, mas vamos comentar a questão, por que não é as outras? Cara, sinceramente não sei, né? Você teria que ler o livro para confirmar, entendeu? Até no próprio livro tem essa alternativa. Então essa aqui, B. Pessoal, questão de história, se ela for assim, se eu só lembrar da resposta vagamente, ou lembrar porque eu já vi em algum lugar ali na própria publicação, eu não vou comentar, beleza? Porque, não vou ter como comentar, porque eu sei, porque eu li, mas eu não saberia explicar porque não são as outras, entendeu? Vamos lá, 21. RDM. Bem, pessoal, RDM, essa se complete aí. O RDM se eu não me engano, o Regulamento Disciplinar da Marinha, ele é dividido em 54 artigos. O artigo 7, que é o mais conhecido, né? Ele é subdividido em 84 itens, né? E cada item tem sua devida circunstância atenuante ou agravante, né? E se eu não me engano, essa questão das circunstâncias é o artigo 9, né, do RDM. E os primeiros artigos, ele fala ali, artigo 1, definição de disciplina, artigo 2, definição e hierarquia, né? Não, desculpa, definição de hierarquia é o primeiro, definição de disciplina é o segundo. Aí ele fala ali que disciplina é obediência, por energia, todas as energias em prol do serviço, correção de atitudes. O artigo 6, ele fala o que é contravenção disciplinar, dá a definição, e o artigo 7 ele descreve as 84 contravenções disciplinares. E o parágrafo 8 diz aí que se uma dos 84 itens não forem, você não fez nenhum dos 84, mas o critério do mais antigo diz que você incidiu na definição de contravenção disciplinar, qualquer atitude, omissão, você também vai tomar uma parte de ocorrência, enquadrado no parágrafo único. Mas o que ele está falando aqui? Isso é o que o RDM é, em sua totalidade. Agora, na totalidade do RDM, eu vou raciocinar o que ele está me perguntando, que é um complete, um método CCA, né? Vamos lá. É a ordenação de autoridade em níveis diferentes, pois isso é a definição de hierarquia, uma estrutura militar. É a ordenação que se faz por postos e graduações dentro do mesmo posto ou graduação, se faz pela... não existe 2 iguais na Marinha, então se eu tenho 2 sargentos, o mais antigo, né? Então aí é a letra B, claramente. Hierarquia militar e antiguidade. Por que não seriam as outras? Bem, aqui já entra... É uma questão CCA, né, pessoal? Então, você conhecendo a mecânica, o mapa mental do que é o RDM, você vai conhecer a matéria como um overview. Dentro desse overview você vai ter todas as definições ali apresentadas. Claramente você já vai saber encaixar aqui. E aqui na própria questão, aqui atrás eu lembro, aqui atrás ele fala aqui de comando e disciplina. Aí eu não lembro, fiquei nervoso. Aqui atrás, se eu não me engano, tem aqui a definição de comandar, o que é comandar na questão 8, que tem a ver com o EMA 137. Então, perceba que mesmo a prova tendo várias questões de natureza diferente, às vezes elas se completam. Aí para o cara que estudou e de repente ficou nervoso na hora, se ele souber lembrar do overview, uma questão, às vezes, uma questão que você viu lá atrás, às vezes te dá uma dica, um salto para você responder a daqui. Então a questão 21 aqui, pessoal, claramente é a letra B, beleza? Lembrando, pessoal, estou comentando aqui a questão, gosto de estudar matérias do conhecimento militar naval, agrega aí também ao me tornar um profissional melhor, passar conhecimento sempre é bom. Eu estou fazendo a prova amarela, não estou com gabarito, então caso você não concorde com algum do meu raciocínio aqui de comentário em cima de uma questão determinada, só por favor você pode botar aí nos comentários que
o seu comentário a respeito disso vai ser de grande valia para mim, eu também vou estar aprendendo, né? Mais, aprender cada vez mais, ciclo de melhoria contínua, ciclo PDCA. Beleza, pessoal? Então vamos lá, 22. De acordo com a DESM, Manual da Liderança, estilo de liderança. Pessoal, qual a diferença? Eu tenho um vídeo sobre isso, né? Mas eu vou só falar um overview aqui sobre a diferença da doutrina para o manual, a diferença mesmo da linearidade, assim, como eles enxergam a liderança. A doutrina da liderança entende que a liderança tem uma essência, que é a influência, e que essa influência você vai ter a figura do líder e liderados, e nesse contexto você vai ter estilo de liderança, níveis de liderança, fatores da liderança, e ele vai pegar esses fatores, líder, liderados e situação, e vai destrinchar ali, né? Essa é a diferença. Essa é a doutrina. A doutrina é enxergada dessa forma, né? Que aí é o quê? A essência da liderança é influência, e é estilo de liderança autocrático, democrático, liberal ou situacional. Fatores da liderança, líder, liderados e situação. O líder deve conduzir seus liderados através de um bom exemplo, conhecimento técnico, e os liderados sempre tem que ter um tipo de incentivo para eles cumprirem a missão, né? Aí isso, apesar de ser um eixo simples, ele é muito amplo, ele vai pegando, dentro disso ele vai decompondo esse assunto até chegar, por isso que é doutrina, né? A doutrina, você tem um assunto como um todo, e a partir dali você vai ter um norte para aplicar em todas as situações. O manual, eu pego parte da doutrina para aplicar numa situação específica. Aqui é um estudo, né? Então, o manual da liderança enxerga a liderança como um eixo principal, que é o quê? Grau de centralização de poder, tipo de incentivo e o foco do líder. É isso que o manual enxerga, né? Aí, grau de centralização de poder é como o líder vai escolher usar o seu poder, né? Usar a sua influência sobre aquela equipe. Ele vai ser centralizador, ele vai ser participativo, ele vai ser delegativo, enfim, se eu não me engano são 5, né? Essas outras 2 agora me falhou a memória. Aí, grau de centralização de poder, tipo de incentivo, se ele vai ser transformacional ou transacional, esse tipo de incentivo que o líder vai proporcionar aos seus liderados. Se ele for transformacional, que é o ideal, ele não vai te dar nada em troca, ele vai falar que você faz parte daquela equipe, que aquela equipe precisa de você, e mesmo com pouco recurso você vai produzir. Então esse transacional, esse transformacional, que o líder proporciona ali, ele faz você se sentir parte daquela equipe. Então isso de alguma forma muda dentro de você, faz você se sentir valorizado, importante. Então não importa as dificuldades, você sempre vai querer dar algo mais. Agora, o transacional, a própria palavra já diz, né? Transação, troca, é só na base da troca. Você faz isso aqui, eu te dou uma licença. Você faz isso aqui, eu te dou essa outra recompensa, te dou um destaque. Aí visando marinha, né? Transacional. O ideal é o tipo de incentivo transformacional, que você vai sempre ter o melhor no seu subordinado. E o foco do líder, se ele está orientado à tarefa ou orientado à equipe, né? Se o líder só se preocupa com a faina e não importa a equipe, eu quero pronto, que eu estou focado aqui, eu tenho prazo, eu estou sendo cobrado, e vocês estão aqui para isso, e eu tenho que... Ele não se preocupa efetivamente com as necessidades dos liderados, ele se preocupa com a tarefa imposta, né, dentro da agenda administrativa. E o líder, o foco do líder, que é na equipe, ele visa a faina, mas ele sabe que os liderados é a chave para o seu sucesso, né?
Então ele também sempre está preocupado ali com o aspecto emocional, da adestramento. O outro, ele não é que ele não esteja preocupado com isso, o foco dele principal é só a faina. E ele acha que você tem que alcançar porque você se comprometeu a isso. O outro não, o outro sabe que você se comprometeu, pá, mas de repente você pode estar precisando de um incentivo, né? Assim, além de um incentivo, abrir o coração, como chama, né? Se vocês pegarem isso que eu falei do manual, você já vai puxar para a pirâmide de Maslow, né? Que você já vai puxar até assuntos de gestão por excelência. Então, essa é a diferença. A doutrina eu tenho como um todo, o manual, e eu tenho esse aspecto que eu falei para vocês, e o manual tem o eixo da liderança. Resumi bastante a aula, né, entre a diferença entre a doutrina da liderança e o manual. Então agora eu vou cair na pergunta efetivamente. Estilo de liderança, né? O estilo ali é quanto ao grau de centralização de poder. É o primeiro eixo. Então, pessoal, centralizador, o líder decide após debater. Não, o centralizador não debate com ninguém. Ele toma a decisão e ponto. Então tá errado. A 1 tá errada já. A 1 tá errada. Participativa. Apenas o líder decide sem nenhuma participação do grupo. É o contrário. A 2, a definição da 2 essa definição é de centralizador e a definição de cima é de participativo. Delegativo. O grupo decide. O líder acompanha e interfere quando não concordar. Porque o delegativo, o líder abre mão parcialmente da sua autoridade formal, ou seja, ele deixa a rapaziada decidir, mas vai ter uma hora que ele vai chegar, então tudo bem, pessoal, escutei vocês, mas agora vou condensar e a decisão é minha, ou vai ser assim, ou se ele dá e abre mão de parte da autoridade formal, mas quando ele está vendo que a coisa está desandando muito, ele toma as rédeas de volta. Então só a 3 está certa. Letra C. Letra C, pessoal. Letra C, beleza? De acordo com o livro Fatos da História Naval, a arma principal de um navio de guerra da antiguidade, essa aqui também é antiga, hein? Esporão, pô. Essa aqui, se eu não me engano, tá na prova de 2008, essa questão. 2008. Ela tá em uma das provas antigas aí, pessoal, não tão antigas, né, que é o esporão. Que a tática que o navio usava era o abarroamento. Tá escrito isso aí? Né? Não tá escrito não, mas é que o navio vinha esporão de guerra. Letra A. Essa aí é a letra A, esporão. Isso aí não tem nem o que falar. Tem alguma em banco de questões, ou até no próprio livro que ele cita aqui, tá a questão. Vamos lá. Com relação... deixa eu ver que horas tem, pessoal. Tem tempo ainda. Com relação à participação da Marinha do Brasil nas missões de paz das Nações Unidas, assinale a opção incorreta. Pessoal, garantir a paz, né? Missões de paz, tem tipos de missões de paz, né? Você tem o estabelecimento da paz, onde vai ser mandado uma tropa para efetivamente entrar em combate ali e você tem a manutenção da paz, né? Que já é ali depois que vem o estabelecimento e uma tropa que vem efetivamente combater o problema, depois só vai manter ali, né? Através de um serviço de vigilância e monitoramento, né? Então, beleza. Isso aí tem as convenções, né? A Convenção de Genebra, né? Que fala aí dos direitos de guerra, de crime de guerra, né? Os próprios manuais da ONU que estão disponíveis na internet, né? Isso aí é história militar, né? Então, se vocês quiserem saber mais a respeito, só buscar o manual, as informações, né? Mas aqui ele fala sobre o que? É incorreta, né? Assinale a opção incorreta. Operações de paz são instrumentos
São instrumentos concretos que a organização é concedida para assegurar o conflito e a insegurança internacionais. É completamente o contrário, né? Assegurar a paz e a segurança. Paz e segurança. Então, isso aqui já... Eu nem precisaria ler o resto, né? Porque aquele tá incorreto, ele contradisse, ele mudou o sentido da afirmação, mudando duas palavras. Paz e segurança seria no lugar de conflito e insegurança. Letra A, mas vamos ver o resto. Brasil historicamente participe, sim, Brasil participa de muitas. Inclusive agora tem uma missão do Exército no Congo, né? Tem um pessoal lá na Operação Acolhida, está ajudando os venezuelanos, enfim, outra. O Brasil possui experiência e competência, sim, com certeza, o Haiti, beleza. Força-tarefa, Unifil, sim. Participação da Força Maria Solitária, sim, lá do Líbano também. Pessoal, letra A, sem dúvida. Paz e segurança. Que é o que o mundo está precisando. Então vamos lá. EMA 136, tradições navais. O que trata das falhas mais comuns quanto à apresentação marinheira? Marque o navio. Bem, a apresentação marinheira, pessoal, é quando, além do aspecto visual, que o navio está sempre apresentável, o navio as OMs, né? Pintura, arrumação, tem ali o fazer a manutenção dos instrumentos ali que representam nossas tradições, que é o que? O amarelo do sino, o amarelo dos projéteis de canhão, varrer ali aduchar os cabos, né? O cabo não está no aspecto todo largado, né? Trincafiar as espias, né? Botar as rateiras, né? Tradições navais, o aspecto marinheiro, cuidar do navio, né? Cuidar dos utensílios marinheiros, dos cabos, sempre estar aduchado. Vamos ver, com base nisso, marca incorreto, ou seja, ele vai afirmar aqui várias coisas e vamos ver qual que é incorreto. Folgar os trincafios da espia e as rateiras abertas por causa das variações de maré. Sim, porque senão o pré-mar e abaixo-mar, você deixar muito pesado, vai estourar, beleza? Então isso aqui tá certo. Lágrimas de ferrugem escorrendo pelo escovém, anteparo de costado. Lavar o cinzeiro e logo, sim, com certeza. Faxina. Amarração dobrada, deficiente. Peraí, cara. Amarração dobrada deficientemente, de modo que a tração não se distribui igualmente pelas pernas. Amarração folgada, nos casos extremos até tocando a água. Deve-se recorrer, aqui ele está falando o problema, aqui ele está falando a solução. Deve-se recorrer à amarração e colher, sim, claro. Não vai deixar folga no cabo também em excesso. Apesar de não deixar muito pesado, você também não pode deixar muito folgado, porque senão o navio pode até sair da posição. Cozedura do toldo ao vergueiro da borda. Os amarilhos do toldo devem ser passados pelo... aqui ele está falando como é que o cara vai montar o toldo. Também, sim. Mas como é que ele vai passar ali o cabinho no toldo? Para quem foi da fragata, montar aquele toldo de popa para ficar o contramestre e o Honda ali embaixo. E às vezes o oficial de serviço vai lá. Costado com a linha d'água marcada por uma camada de limo tem sido observado nos últimos tempos. Limpar mensalmente o costado é suficiente. Para você que faz a linha d'água aí do navio, pinta o costado. Será que você pinta o costado e faz a linha d'água só uma vez por mês? Letra E, pessoal. Letra E é a resposta. Que é a incorreta, né? Todas aqui estão certas porque aqui você está visando a manutenção do aspecto marinheiro do navio, que é a limpeza e arrumação. Então, o cara vinha aqui falar que só faz a linha d'água uma vez por mês. Para você aí que é da esquadra,
Você faz praticamente isso aí toda semana. Questão 26. De acordo com o livro Fatos da História, também de novo, está citando aqui esse mesmo livro, ou seja, é um livro que seria interessante ser baixado em PDF ou até abordado aqui no canal. Eu sei que livro é esse, eu já vi. Tem aquele livro também verde da história da Escola de Aprendiz, né, falando sobre a história do Brasil, a história da Marinha, como a Marinha ajudou o desenvolvimento do Brasil, se desenvolveu, né? Enfim, é bom ter esses livros em PDF. É muita coisa, maçante, né? Então o ideal é você fazer um mapa mental, um overview, né? Conhecer as definições, conhecer as referências e depois de você ter essa base sólida, treinar questões. Olha o que ele pergunta aqui, vamos lá, joga. Século XIII. O uso da bússola já era generalizado na Europa, sim. Juntamente com outros instrumentos da época, tal como navegação. Para a navegação, esse é o ponto. Porque todos esses instrumentos aqui existem, né? Mas o plumo de mão astrolabe. O plumo de mão era usado para medir profundidade, né? Astrolabe, acho que não é dessa época. Agulha giroscópica, porra, valeu que no século XIII eu vou ter uma agulha giroscópica. Não tem como, nem vou ler o outro. O outro, na verdade, eu não lembro o que é, cara. Mas aqui quando ele fala navegação, ele está falando de determinar rumos e distâncias para alcançar de um ponto a outro, né? Porque da definição de navegação é a ciência e a arte de conduzir a embarcação de um ponto a outro com segurança. Era ciência porque usava métodos matemáticos e arte porque os artistas da época que dizia que o cabo, a linha do horizonte era o cabo das tormentas, tinham sereias, dragões, enfim. A radar e sonagem é do nosso século. Sinalizadores, bom, não está relacionado à navegação, e sim à comunicação visual. Plombo de mão é usado para medir profundidade, né, cara? O astrolabe era o instrumento que, se eu não me engano, o astrolabe deu origem ao quintante, que depois deu origem ao sextante, que é para navegação astronômica e fazer ali a passagem meridiana. Balestilha, eu acho que era um instrumento para medir distância. É dessa época também. Bem, pessoal, eu não lembro o que é balestilha. Vou ser bem sincero aqui para vocês. Mas o plumo de mão, ele é usado para medir profundidade, óbvio. Então, apesar da profundidade ser usada na navegação, aqui a navegação do século XIII, você pegava ali rumos e distâncias com instrumentos de medida, né, que usavam o Sol como referência. Nessa época tinha a bússola, mas a navegação astronômica, né, apesar de hoje ter o GPS e outros auxílios da navegação, ela era muito usada nessa época, os cálculos matemáticos. Então, vou cortar o plumo de mão. A agulha giroscópica depende de eletricidade. Nessa época, aí, os navios eram movidos a velas e a remo, né? Então, cortei. Radar e sonar já é uma da nossa realidade. Sinalizador é para comunicação, então eu fiquei só com a C, né? Que eu não lembro o que é balestilha, mas eu fui por eliminação. Letra C. Beleza? Essa questão aqui, 27, basicamente ele está falando aí é um CCA, que ele está falando das definições. Deixa eu ver. Coragem é o controle sobre o medo. Vamos ver onde ele está. É o primeiro. Controle sobre o medo. Qual que se encaixaria nessa questão? Apresentar sobre duas formas. Coragem física. Ele ainda divide as formas da coragem. Então aqui a coragem, que é o primeiro, é a quarta lacuna. Qual das questões tem a quarta lacuna com o número 1? A A e a B, né? A A e a B. Beleza, então as outras a gente já vai eliminar. Beleza? Vamos esse aqui. Estabelecer estabilidade de humor e capacidade, aqui é o controle emocional.
Controle emocional, ele tem a ver com autocontrole, né? A segunda, autocontrole. Ele fala 4, a 4 é o que? A 4 é lealdade, ele bota... Não, lealdade não é estabilidade de humor. Então, pessoal, para não se prender a essa questão, porque aqui é uma questão descritiva, né, onde você vai encaixar ali, o que eu fiz aqui, na verdade, foi só pegar os dois atributos mais simples, né, que eu peguei aí o autocontrole e a coragem, e já encaixei eles aqui. E letra B é o que está marcando, né? Porque a coragem é o quarto e o autocontrole é o segundo, né? Que é o que encaixa aqui, é a letra B, né? Se for conferindo aí o caráter, combinação de traços, sim, caráter é como se fosse uma marca do espírito, né? Combinação de traço de personalidade, sim. Então a letra B, pessoal. Indiscutivelmente, uma questão CCA. 28. Manual da liderança. Processo de influenciação. A essência da liderança é a influência, mas a influência é feita através de um processo, que ele já vai descrever no manual. Que é o que? Vamos lá. De acordo com as circunstâncias, para convencer os liderados, o líder poderá aplicar o processo de influenciação. Assim, assinale a opção que representa um desses processos. Pessoal, vamos lá. A nossa realidade de marinha, né? A gente tem uma liderança, a liderança militar, ela é uma liderança autocrática, né? Porque apesar do mais moderno, por conhecimento técnico, assessorar o mais antigo e levar o caso ao mais antigo, o mais antigo naquele momento ele pode até usar o seu assessoramento como complemento para a tomada de decisão, mas ele também já pode estar com uma ideia formada e ter aquele assessoramento ali e não considerar aquilo na tomada da decisão, né? Então a liderança militar, o processo de planejamento militar, que já é uma outra publicação específica que fala só sobre isso, né? Se eu não me engano é o EMA 331, ele aborda melhor essa questão. Aqui, como a gente tem o processo da liderança, né? Relações humanas e liderança, então você tem um aspecto humano e como essa influência, que é a essência da liderança, tem impacto sobre aquele ser humano, né? Então, por isso que é um processo, né? Esse nível de influência não vai ser igual para todos os liderados. Por isso que é a essência da liderança. Se eu não tenho uma influência sobre aquele grupo de forma total, eu vou ter que usar ali um tipo de transação, né? Que é ali o transacional, que é o tipo de incentivo para cada vez, através de uma transformação ou de um incentivo, eu trazer aquele cara para mim para conduzir para o cumprimento da missão. Beleza, agora vamos parar de raciocinar a respeito disso, que a gente já falou isso, né? Lá em cima, da diferença, dos eixos principais. Então, assinale a opção que representa esse processo. Chamar a razão, prestígio, afirmação e repetição. Discursão é conflito. Não. Efeito atmosfera ou ambiente de incentivação e negação. Aqui tem duas questões erradas, né? Que é discursão e negação. Tem que ser positivo e evitar o máximo conflito dentro da equipe. Incentivo, incentivação, incentivar pessoas. Afirmação, que é o contrário de negação. Repetição, que é a mãe da retenção. Sugestão, exemplo, prestígio, exortação, argumentação. Efeito atmosfera ou ambiente, né? Que a atmosfera do ambiente, ela é um fator primordial. Não adianta você influenciar, tá todo mundo ali através da sua influência e o cara não ter uma atmosfera saudável. Aí você vai precisar usar o tipo de incentivo transacional, né? Para tentar pelo menos manter o cara ali sobre essa letra B. Tem todos, né? Afirmação, repetição. Vamos fazer o seguinte, ó. Letra C tem o negativo, negação não é pau. Discussão também não, é conflito.
Dissuasão. Não, dissuasão não, pô. Não. Dissuasão é quando você... É um efeito que você causa para dissuadir um grupo, pô, dividir, pô. Não. Dissuasão tem a ver com divisão, pô. Persuasão. Persuadir. Afirmação. Desprestígio, porra. Então, que tem toda a questão aí, que tem todas as afirmações positivas para trazer o processo da influência de forma completa, é a letra B. Beleza, pessoal? 29. De acordo com o Manual da Liderança, aspectos teóricos da liderança. A liderança é um processo de influenciação de pessoas para que haja em prol do alcance de conquistas de interesse da instituição. Conquistas ou objetivas, né? Aí agora, rapaz, ó, a B, a C e a E estão erradas, porque a liderança é o processo de influenciação de pessoas, ponto. Então agora eu fico com a A e a D de dúvida. Alcance de... Conquista é algo pessoal, né, cara? Quando você fala de conquista, você está trazendo para uma realidade da pessoal. Uma empresa, ela tem desafios a vencer porque ela tem objetivos, né? A instituição, né? Ela tem objetivos, né? Por isso que ela tem desafios a vencer. Então, confesso que marcaria a letra D, mas a A aí seria uma grande pegadinha nessa questão aí, beleza, pessoal? Vamos lá, 30. Assinar a opção incorreta acerca de manifestação do valor militar. Incorreta. Patriotismo traduzido pela vontade inabalável, sim. Isso aí tá igualzinho a definição. Civismo e culto às tradições históricas, sim. Reverência aos símbolos nacionais. Porra, não aprimora. Toda vez que você... O valor é algo afirmativo, algo positivo. Aí eu já vejo aqui o não aprimoramento técnico profissional. Pô, o militar não pode estar estagnado porque ele é um profissional que deve estar pronto a prestar serviço em toda a parte do território nacional ou em missões no exterior, se assim for de interesse, né, do seu país. Espírito de corpo, fé na missão, a única que tem um negativo aí. Então, basicamente, pô, ela é a alternativa incorreta. 30C. De acordo com a OGSA, Ordenança Geral de Serviço da Armada, decreto, as praças especiais no que se refere às tarefas a bordo. Praça especial é aluno, né, pessoal? De forma geral, né? Que os alunos, eles têm uma precedência hierárquica, né? Precedência, estão igualados a algumas graduações ou têm precedência, são superiores a graduações. No caso dos oficiais do centro de formação, o aluno do colégio naval, ele tem de colégio naval, se eu não me engano, da SpaceX, da AF, eles têm precedência sobre terceiro sargento, e os alunos ali de centro de formação de sargento, soldado, aprendiz de marinheiro, eles realmente têm a sua ali, apesar de serem praças especiais, eles estão subordinados aos soldados. No caso dos sargentos, eu acho que eles, não tenho certeza agora porque me falhou a memória, mas a ESA, a EAR, né, eles estão subordinados ali aos sargentos de instrutores, né? E tem precedência sobre os cabos. Beleza? Agora o que ele fala? Cara, aluno a bordo, ele vai acompanhar adestramentos, faxina, ter aula específica. Ele não vai participar da distribuição das tarefas de bordo. Então vamos ver o que se encaixa aqui. Tomar parte nas fainas? Não vai.
não está na tabela mestra de bordo, não tem ainda está em treinamento, em formação, né? Então não vai. Auxiliar os encarregados dos setores. Sim, ele vai auxiliar porque ele vai estar aprendendo, né? Então até os encarregados ali vão começar a passar ali. Auxiliar o pessoal de serviço somente quando solicitado. Não. Quem é responsável pela divisão em quarto de serviço, o oficial de serviço e a praça mais antiga do quarto de serviço. Fazer os serviços de rancho quando estiverem arranchadas. Tem o serviço de rancheiro e taifeiro para isso, né? Então eu não vou pegar um aluno e fazer isso, a não ser que, né? Quem aí na escola de aprendiz, quando fez a viagem de instrução, não foi designado lá para apoiar o rancho. Mas aqui é a realidade do que está escrito, né? Não. Tomar parte nas fâneas exercidas na OM da pena relativos à divisão de bordo do militar, tem a máxima atenção àqueles. Essa aí, cara, pode ser, tá? Mas como todo aluno, praça especial, quando ele é designado a bordo, seja para um adestramento, acompanhar a rotina, ele vai ter ali uma pessoa que vai ser encarregada, vai ser responsável sobre ele, né? Que vai passar ali o encarregado, de dentro de uma hierarquia, você tem um auxiliar, né? Você tem um supervisor, o encarregado e o chefe de departamento. O encarregado, ele tem a função de fazer valer todas as ordens, o supervisor de supervisionar e dar o pronto, e o auxiliar de cumprir as ordens e assessorar o supervisor no cumprimento das fâneas. Então, vou ficar aí com base nessa mecânica, eu vou ficar aí com a letra B. Ficaria na dúvida aí, pessoal, com a E, tá? A E também tá... Opa! 36, né? Pô, cave. Pô, até que enfim eu vi uma questão de cave, porra. Isolamento mecânico e elétrico em combate a incêndio. Beleza. Tem a simbologia, pá, o que você quer? Todos os esforços devem ser feitos para isolar os sistemas que tenham potencial de alimentar ou aumentar o incêndio. Isso inclui os seguintes sistemas no quais as ações devem ser concentrar, exceto sistema de óleo combustível, vazamento de óleo combustível é considerado incêndio de grande proporção, então tem que fazer o isolamento. Sistema de combustível de aviação, JP5, combustível altamente inflamável e volátil, né? Tem que fazer o isolamento. Como eu falei para vocês, pessoal, aqui ó, vazamento de óleo é considerado incêndio, né? Na fragata você tem a placa deflectora atrás da escada para poder impedir que o óleo vazando pegue sobre o motor enquanto é feito o isolamento ali através da percentagem, através do fechamento de válvula. Então todas as questões aqui que falam sobre óleo, se o vazamento de óleo é considerado um incêndio de grande proporção, então já estão certas, né? Sistema hidráulico. Sistema hidráulico é o conjunto de redes que vão conduzir os fluidos ali, inclusive o óleo, né? Circuitos elétricos no qual a prioridade de desalimentação sempre será o de 50, posteriormente. Bem, quando tem o incêndio no compartimento, o eletricista do CAV vai cumprir o que o CARD, que ele vai desalimentar o circuito elétrico do compartimento, onde as equipes que vão ser empregadas vão ali acabar com a avaria, para minimizar os danos. Então, essa opção de circuito elétrico, ela já é um isolamento, né? Ela já é basicamente ali eu consideraria ela errada porque ela não é uma ação que vai alimentar ou aumentar o incêndio. Eu vou desalimentar o quadro elétrico e a partir dali acabou. Então, pessoal, 32 é
Depois vocês passem aí, acho que vai dar tempo de eu fazer mais quatro. Vai dar tempo de eu fazer só mais essa. Conforme o livro Introdução à História Marítima, qual foi a manobra utilizada pelo chefe? Batalha Naval de Riachuelo, abarroamento. Abarroamento. Batia os navios e afundava, e os inimigos iam nadando até a margem. É isso aí também, pessoal, já é uma questão que ela é uma... eu já vi essa questão em outros questionários ou até em outras provas. Não tenho o que falar. 34. Arte naval. De acordo com a arte naval, livro Arte Naval, analise a figura abaixo, o nó empregado. Caralho, que porra de nó é esse? Porra, isso aqui eu não lembro não, cara. Pessoal, vou parar aqui, né? Porque daqui a um tempo eu vou ter que voltar para lá para a divisão. Então, paramos na questão 34, né? Vou até dar uma queimada no Arte Naval e ver que nó é esse. Beleza? Espero aí estar sendo bem sucinto, claro, fazendo vocês raciocinarem em cima das questões. Espero aí vocês deixem seus comentários aí sobre se vocês estão achando válido o método que eu estou usando de raciocínio, se eu estou equivocado em alguma questão, que o intuito é sempre ajudar. Beleza, pessoal? Vai e vença, nunca desista, sem bizu. Vai ter a parte 3. Eu acho que vai ser a última, né? Mas tá bom. Pô, cave tá aqui no final, cara, aqui. As questões de cave. Pô, calma, muita liderança, ainda não vi nenhuma Nodan, cara. Tá bom. Na parte 3 a gente fala melhor sobre isso. Valeu, pessoal.